Airbus e Boeing devem estar preocupadas? A Rússia acha que sim, com o lançamento de seu novo jato de passageiros, o MC-21. Construído pela Irkut, ele revelou seu novo jato de médio alcance com 2 motores durante uma cerimônia repleta de estrelas. Em um setor dominado por décadas pela Boeing e pela Airbus, um país concluiu discretamente um jato comercial moderno, mesmo estando isolado dos motores, materiais, softwares e caminhos de certificação do Ocidente. Por todos os precedentes históricos, esse programa deveria ter travado. No entanto, o MC-21 existe. E isso, por si só, obriga uma reavaliação sobre quem ainda é capaz de construir um avião comercial. A aeronave que a Rússia nunca deveria ter conseguido terminar. Por décadas, a aviação comercial operou sob uma ordem não dita. Todos os outros seguiam. Os motores vinham da Pratt & Whitney ou da CFM International. A fibra de carbono era fornecida por empresas japonesas como a Toray. A certificação passava pela FAA ou pela EASA e por mais ninguém. Se um país quisesse um avião moderno, ele não o construía sozinho. Ele entrava no sistema. A Rússia também fazia parte desse sistema, até deixar de fazer. O MC-21 começou no início dos anos 2000 com uma ambição convencional, quase modesta para os padrões da aviação. Um novo jato de corredor único, um substituto para as aeronaves da era soviética, já envelhecidas. Um concorrente direto do Boeing 737 e do Airbus 320. Foi projetado para ser eficiente, confortável e com certificação global. Nada no projeto indicava desafio. Ele foi feito para se encaixar. Então, o cenário mudou. As sanções chegaram discretamente em 2014, afetando fornecedores e atrasando aprovações. O programa se curvou, mas sobreviveu. Após 2022, a pressão se tornou absoluta. Os motores sumiram, os materiais compostos deixaram de chegar, o acesso a softwares desapareceu, as vias de certificação se fecharam, sistemas inteiros ficaram indisponíveis da noite para o dia. Não por falha técnica, mas por decisão política. Na aviação, isso costuma ser o fim da linha. Os programas não explodem, eles se apagam, estagnam em silêncio, soterrados por atrasos, estouros de orçamento e peças em falta. Esperava-se que o MC-21 acabasse nesse cemitério. Em vez disso, a Rússia tomou uma decisão que a maioria dos programas nunca toma. Eles decidiram que o avião seria concluído, não importava o que precisasse ser reconstruído para tornar isso possível. Um narrow body com ambições desconfortáveis. No papel, o MC-21 parece familiar. É uma aeronave de corredor único e 2 motores projetada para transportar entre 150 e pouco mais de 200 passageiros, dependendo da configuração. Seu perfil de missão se sobrepõe quase perfeitamente ao segmento mais lucrativo da aviação comercial. Mas os detalhes mostram por que ele foi levado a sério. A fuselagem é mais larga do que a do Airbus A320 e do Boeing 737, permitindo assentos mais largos, corredores mais amplos e compartimentos de bagagem maiores. Para os passageiros, isso se traduz em conforto real e não apenas discurso de marketing. Para as companhias aéreas, significa embarque mais rápido e menos gargalos. A aeronave também foi projetada com flexibilidade de longo alcance, capaz de voar rotas que atravessam vastas regiões da Rússia, da Ásia Central e de partes do Oriente Médio. Não se trata de um jato regional de curto alcance. Ele foi feito para enfrentar climas extremos, aeroportos remotos e trechos longos onde confiabilidade vale mais do que marca. Desde o início, o MC-21 foi pensado para estar ao lado das aeronaves ocidentais, não atrás delas. O choque das sanções que quase matou o programa. A configuração original do MC-21 dependia fortemente da tecnologia ocidental. Suas asas compostas usavam fibra de carbono japonesa. O processo de cura dependia de autoclaves americanas. Os motores vinham da Pratt & Whitney, especificamente o PW1400G, um turbofan com engrenagem. Quando as sanções se intensificaram, essas dependências se tornaram tóxicas. Os envios de fibra de carbono cessaram. As entregas de motores foram interrompidas. O suporte de software desapareceu. Até ferramentas industriais básicas ficaram difíceis de obter. Para uma aeronave comercial, isso era uma crise existencial. Sem motores e asas, não há avião. Esse era o momento em que o programa deveria ter acabado.
Em vez disso, a Rússia iniciou uma das viradas industriais mais agressivas da história recente da aviação. Cadeias inteiras de suprimentos foram reconstruídas internamente. Novos materiais foram desenvolvidos. Processos de produção foram reescritos. O MC-21 deixou de ser um projeto globalmente integrado e se tornou um projeto totalmente soberano. Essa decisão tornou a produção mais lenta e a certificação mais difícil, mas também deu ao avião uma independência que poucos jatos modernos têm. O motor que a Rússia precisou construir, ou abandonar a aviação. Nenhum componente foi mais importante do que o motor. Durante anos, o MC-21 voou com motores da Pratt & Whitney. Eram eficientes, testados e com suporte global. Perdê-los não foi apenas um inconveniente, foi catastrófico. A resposta da Rússia foi o PD-14, um turbofan totalmente novo, desenvolvido pela Aviadvigatel. Não era um projeto soviético reaproveitado, nem uma cópia sob licença. Era um motor moderno de alto bypass, criado segundo padrões internacionais de desempenho, sob intensa pressão política e industrial. Integrar o PD-14 não foi simplesmente trocar um motor. A nacelle precisou ser redesenhada. As pilonas foram reestruturadas. Os sistemas de controle de voo tiveram que ser revalidados. Seguiram-se anos de testes. Em 2023, as aeronaves de teste do MC-21 passaram a operar totalmente com o PD-14. Em 2024, o motor entrou em produção em série. Ele não é tão eficiente quanto os turbofans ocidentais mais recentes, mas funciona, voa e a Rússia controla cada etapa de sua cadeia de suprimentos. Para um país sob sanções, esse controle é tudo. Asas de compósito e a aposta industrial. A asa é o elemento mais ambicioso do MC-21 em termos técnicos. Ela usa um design de compósito com alta razão de aspecto, mais longo e esguio do que a maioria das asas de aeronaves de corredor único. Isso reduz o arrasto e melhora a eficiência, mas também torna a fabricação mais difícil. Fabricantes ocidentais dependem de autoclaves gigantes para curar essas estruturas sob pressão e calor. A Rússia não tinha mais acesso a esse tipo de equipamento. A solução foi a cura fora da autoclave, um método que usa infusão a vácuo e temperaturas mais baixas. É mais barato, rápido e fácil de escalar, mas historicamente menos comum para estruturas principais de asas. Para fazer funcionar, a Rússia desenvolveu do zero fibra de carbono, resinas e ferramentas de produção nacionais. O resultado é uma asa que pode não ter o mesmo nível de refinamento dos compósitos ocidentais, mas que atende aos requisitos estruturais e passou nos testes de voo. Mais importante ainda, a tecnologia agora existe. Pode ser aprimorada, iterada e aplicada além da aviação, de turbinas eólicas a sistemas de defesa. Isso não foi apenas uma solução improvisada, foi uma aposta industrial. A primeira aeronave de verdade e o lançamento discreto. No fim de 2024, o primeiro MC-21 de produção em série saiu da linha de montagem para a Rossiya Airlines, parte do grupo Aeroflot. Não era um protótipo nem um demonstrador. Era uma aeronave de produção, construída com sistemas, motores e materiais nacionais. Não houve grandes cerimônias, nenhuma turnê com a imprensa internacional. Apenas um reconhecimento discreto de que o avião era real. Os planos preveem um aumento gradual na produção, com metas entre 30 e 36 aeronaves por ano assim que as cadeias de suprimentos se estabilizarem. Comparado a Boeing ou a Airbus, isso é modesto. Comparado ao ponto em que o programa estava sob sanções, é uma recuperação significativa. Já existem variantes planejadas, incluindo o MC-21400 alongado e possíveis versões menores para cobrir outros segmentos do mercado. A ambição é clara, mesmo que a execução ainda seja incerta, porque o MC-21 nunca será global. Apesar de suas conquistas, o MC-21 não está destinado ao domínio global. É improvável que agências de certificação ocidentais aprovem uma aeronave russa construída sob sanções. Sem certificação da EASA ou da FAA, empresas de leasing não vão se interessar. Grandes companhias aéreas internacionais não vão operá-lo. Essa porta está, na prática, fechada. O mercado do MC-21 é doméstico e regional. Rússia, Belarus, partes da Ásia Central e possivelmente alguns poucos países em busca de alternativas fora do Ocidente. Isso é uma fatia pequena da aviação global, mas também é a fatia que mais importa para a Rússia.
Centenas de aeronaves de fabricação ocidental ainda operam em frotas russas sem o devido suporte de peças ou atualizações de software. Estão envelhecendo, paradas ou sendo canibalizadas. O MC-21 não é um concorrente da Airbus e da Boeing nesse contexto. É um substituto. Os gargalos que ainda impedem tudo. O maior desafio do MC-21 é a escala. Produzir motores PD-14 em grande volume leva tempo. As cadeias de fornecimento de materiais compósitos ainda estão em amadurecimento. A mão de obra qualificada é limitada. As sanções restringem o acesso a ferramentas de precisão e softwares especializados. Os cronogramas já escorregaram várias vezes. A produção em massa era esperada para 2020, depois 2022, depois 2024. As expectativas atuais colocam uma produção significativa mais perto de 2025 ou além. A confiabilidade também continua sendo uma incógnita. Novas aeronaves exigem anos de operação para conquistar confiança. Companhias aéreas precisam de peças de reposição, técnicos treinados e ciclos de manutenção previsíveis. Qualquer fragilidade nesse ecossistema pode frear a adoção. O avião existe, sustentá-lo é a parte mais difícil. O que o MC-21 realmente muda na aviação. O MC-21 não vai derrubar a Boeing ou a Airbus, não vai redefinir o transporte aéreo global, não vai mudar os céus da noite para o dia. O que ele muda é mais sutil. Ele prova que é possível construir um jato comercial moderno fora da cadeia de suprimentos ocidental tradicional, mesmo sob extrema pressão política e econômica. Mostra que a soberania industrial na aviação é difícil, cara e lenta, mas não é impossível. Essa lição vai muito além da Rússia. A China está observando, a Índia está observando. Qualquer país que busca independência estratégica no setor aeroespacial está prestando atenção. O MC-21 não é uma revolução, é um precedente. E, em uma indústria construída sobre precedentes, esse pode ser seu impacto mais duradouro.